Olá, pessoal! Bem-vindos à aula 2 do módulo 1 da formação continuada Projeto Político Pedagógico Vivo. Hoje nós vamos falar de gestão democrática e a importância que a gestão democrática tem na revisão do projeto político pedagógico de uma maneira processual, coletiva, engajada e transformadora, como nós discutimos na aula passada. Bom, vamos lá, vamos começar pensando que o PPP, pensado como processo, um PPP processual e transformador, precisa ter como princípio básico a gestão democrática. E a gestão democrática, ela não pode abrir mão do envolvimento e do engajamento da comunidade. Agora, o que significa comunidade para a revisão do PPP? O que significa comunidade dentro da legislação? Comunidade é comunidade escolar e comunidade local. O que é a comunidade escolar? A comunidade escolar são todos aqueles que estão envolvidos diretamente no processo de ensino e de aprendizagem. Então, são gestores escolares, funcionários, profissionais da educação, professores e alunos. O aluno, dentro da escola, sujeito, enquanto aluno, é parte da comunidade escolar. Essa comunidade escolar ela é representada em colegiados, os grêmios estudantis, os conselhos escolares, a APM, as representações de sala, as representações e assembleias de funcionários e professores, e os conselhos mirins, para aquelas escolas que não têm grêmio. Por exemplo, o Conselho Mirim é uma boa alternativa de organização dessa comunidade escolar. Já a comunidade local, ela é muito mais ampla. Ela envolve os pais e os responsáveis, ela envolve a comunidade do entorno, que indiretamente pode ter influência, por exemplo, na segurança, ou pode ter influência na cultura da população do entorno e da escola, como um elemento de transformação dentro da comunidade. Então, a comunidade local ela é mais ampla, tá bom? Então, quando a gente se referir à comunidade escolar, nós estamos falando de gestores, professores, funcionários e alunos. Quando nós estivermos falando de comunidade local, estaremos abordando um conceito mais amplo, que envolve pais, responsáveis, família e o entorno da escola. Qual que é, e por falar em comunidade, né? Qual é a importância da comunidade na vida da criança? Vamos começar pela vida da criança, gente. No Plano Nacional da Primeira Infância, o PNPI, a unidade família e comunidade é o ponto de partida das práticas sociais de proteção, cuidado e educação das crianças. Vejam que o desenho, ele coloca a criança ao centro, né, e em volta, quais são os objetivos, aquilo que se pretende garantir para essa criança dentro da escola. O bem-estar, os relacionamentos afetivos e pertencimento, a autoconfiança, o desenvolvimento de habilidades, o aprendizado vivenciado, os espaços de troca e de brincar e a realização plena, né? Porque nós estamos falando de seres humanos. E como ser humano, nós somos um ser integral. A gente não se divide em caixinhas, né? E como seres humanos integrais, nós precisamos ter uma formação integral, uma educação integral, que considera o meu aspecto enquanto estudante, enquanto ser humano, enquanto filho, né? Enquanto criança que brinca e tem amigos, enquanto cidadão, todos os aspectos que constituem essa formação integral. A criança e a comunidade, nos marcos legais, a comunidade, a sua relação com a criança, ela está prevista nos marcos legais. Olha o artigo 227 da Constituição Federal, que fala que é dever da família e da sociedade do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, profissionalização, liberdade e a convivência familiar e comunitária. É dever da família, da sociedade e do Estado, é dever de todos. Precisa de toda uma comunidade para educar uma criança, não é?
E essa comunidade, essa convivência familiar e comunitária precisa ser garantida por todos. Na LDB, a educação infantil, ela tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, até os 6 anos de idade, no seu aspecto físico, psicológico e intelectual, e deve contemplar a ação da família e da comunidade. Não dá para ignorar. Os marcos legais, os princípios legais já deixam claro que a comunidade é fundamental no desenvolvimento da criança. E, mais uma vez, no PNPI, ele não separa a dimensão relacional da escola da dimensão relacional da própria comunidade. Isso significa que escola e comunidade precisam aprender a se relacionar, para fortalecer o sentimento de família e de infância, para que as pessoas aprendam a viver em comum. Gente, é a chave de ouro, aprender a viver em comum de maneira harmoniosa, e que a criança necessita criar relação afetiva com o seu ambiente. Ela precisa restabelecer relações afetivas com o bairro, com a cidade, com a escola, que são territórios de aprendizagem e que devem ser potencializados como território de aprendizagem, de maneira intencional. E por falar em intencional, qual é a intencionalidade no PPP, né? A integração escola, comunidade, cidade deve ser uma proposta pedagógica intencional do PPP, que extrapola os muros escolares. O PPP precisa contemplar ações intencionais, sistemáticas, planejadas para curto, médio e longo prazo, para fortalecer a relação escola, comunidade e cidade. Fica o desafio na revisão do PPP de vocês, quando vocês pegarem o PPP para revisar, e muitos de vocês já iniciaram esse processo, pensem em como intencionalmente integrar escola, comunidade e cidade. Gente, isso não se faz só realizando uma festa, realizando apenas o dia da família. Deve ser uma ação sistemática, transversal, constante das práticas pedagógicas, constante das relações institucionais, das relações entre profissionais da educação, estudantes e família, ou seja, ela deve estar em todas as instâncias e todos os momentos. Pensar em tudo isso, pensar em comunidade, o seu papel, prepara a escola para a gestão democrática, porque, gente, é importante parar para pensar nisso. A escola precisa ser preparada para a gestão democrática. E a gestão democrática, enquanto princípio constitucional, né, está escrito lá na Constituição, ela precisa ser levada para dentro dos sistemas de ensino, ela deve ser pensada dentro do sistema de ensino, contemplando 2 elementos básicos, que é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico. Por isso a gente está falando tanto disso agora. Um projeto político-pedagógico não se faz só na mesa do diretor escolar ou só na mesa do coordenador pedagógico, ele se faz com os colegiados, com os conselhos escolares, com o Grêmio Estudantil, com a APM. Por isso, a participação das comunidades escolar e local são tão importantes na elaboração do PPP. Como eu tinha dito, a comunidade é parte fundamental desse processo. E as metas, a meta 19 do PNE, que prevê que todas as condições para a gestão democrática na educação devem ser asseguradas. Por meio de quais estratégias? 3 estratégias básicas são apontadas pelo PNI. A primeira é o fortalecimento dos conselhos escolares, o segundo é estimular a participação e a consulta dos profissionais da educação, dos alunos e familiares na formulação do PPP, e terceiro, fortalecer o Grêmio Estudantil. Por isso, um dos pontos fundamentais dessa formação continuada é a escuta, que é esse segundo elemento, estimular a participação e a consulta. Escutar a comunidade escolar e a comunidade local é o primeiro passo para o desenvolvimento de um PPP baseado na gestão democrática. Lá no PPP, então, vamos reafirmar? Gestão democrática no PPP significa pactuar e participação ativa, pactuação e participação ativa com a comunidade. Eu tenho que debater, refletir, discutir junto, definir objetivos em conjunto, discutir os problemas em conjunto e pactuar soluções.
alterar as práticas de relacionamento entre a escola e a família, sempre escuto falar assim, olha, a escola quer o pai na escola. Mas a pergunta é, a escola se prepara para receber o pai? A escola está preparada para alterar suas práticas de relacionamento, desde aquele que abre o portão, até aquele que cuida do café na reunião, não importa qual a função, ele está preparado para mudar suas práticas e as suas habilidades e competências de relacionamento para melhorar a relação família-escola? Se a escola tem um problema, que, na verdade, a escola é um problema diagnosticado em muitas redes municipais, em que o pai não está presente na escola, quais são as ações intencionais que eu vou programar para alterar as práticas de relacionamento, para que o pai se sinta acolhido e, de fato, participante da escola? Vou dar um exemplo. O pai participa. O pai é ouvido, mas ele quer saber o que você vai falar, ele quer saber o que você vai fazer com a participação dele. Ele quer devolutiva dessa participação. Afinal, deu certo o que eu sugeri ou não deu certo? Se não deu certo, por que não deu certo? Ao dar devolutiva, gera-se confiança. Esse é só um dos exemplos das possibilidades de alteração nas práticas de relacionamento. Mas para alterar, eu preciso saber como está o relacionamento pai-escola hoje, tem que diagnosticar, tá? Abertura da participação para a tomada de decisão. Eu preciso abrir mão, gente, abrir para a participação de tomada de decisão dos conselhos escolares, APM, Grêmio, não significa perder poder, pelo contrário, juntos temos mais poder de articulação, mais poder de transformação. Então, aqui também é um ponto importante para o diretor e para o coordenador e para professores. Chamar para decidir junto não significa perder poder, né? Significa realizar juntos e ampliar o poder de tomada de decisão, ampliando também a participação, tá? Para isso, gente, tem que desenvolver competência relacional. O que é competência relacional? São competências que trabalham a autoimagem, que trabalham a administração de conflitos, o controle emocional, a sociabilidade, a comunicação e as relações. Essas competências precisam ser trabalhadas nas escolas, em reuniões, em HTPCs. Então, fica aqui uma provocação. Como estão sendo trabalhadas as competências relacionais entre a equipe da comunidade escolar para melhorar o acolhimento dos pais e da comunidade local dentro da escola? Como é que o diretor e o coordenador precisam atuar? Mas especificamente o diretor aqui no que tange a gestão democrática. O nome do jogo, gente, é liderança compartilhada. O diretor precisa ser líder e desenvolver competências de liderança. A BNCC do diretor, que é a nova base nacional comum curricular para o diretor, ele traz as novas competências para o diretor escolar. E aqui eu separei algumas delas relacionadas especificamente à gestão democrática. Primeiro passo, o diretor tem que se comprometer com o seu desenvolvimento profissional. Essa formação é um caso, tá? Eu não tenho que vir só às aulas, eu não tenho que assistir apenas os vídeos, eu preciso, de fato, encarar essa formação como um momento de desenvolvimento profissional para a minha carreira enquanto diretor. Desenvolver a autoridade, empatia e o respeito pelas pessoas. Empatia é uma coisa que se aprende, viu, gente? E o aprendizado da empatia também é processual. Focar seu trabalho no compromisso com o ensino e com a aprendizagem, os dois lados, né? Quem está ensinando, como está ensinando, todas as questões psicológicas, emocionais e técnicas profissionais que estão envolvidas no ensino, e quem está aprendendo do outro lado, todas as questões socioemocionais, todas as questões humanas, né, e de aprendizagem que estão envolvidas nesse aluno que aprende, e como ele aprende. Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem, conduzir continuamente o planejamento estratégico. Pessoal, a condução do planejamento estratégico é responsabilidade do diretor escolar.
tá? Ele conduz e ele promove a delegação de ações de acordo com as atividades dentro do PPP, mas a liderança do PPP é dele, tá? Conduzir continuamente o planejamento pedagógico, não é do coordenador pedagógico. PPP responsabilidade primeira do diretor escolar. Desenvolver o planejamento estratégico da escola, zelar pelo patrimônio, desenvolver a inclusão, equidade e a cultura colaborativa da escola, coordenar equipes de trabalho, saber comunicar e lidar com conflitos, trabalhar, engajar com e para a comunidade, cuidar e apoiar os recursos humanos, liderar a gestão da escola, implementar e coordenar a gestão democrática, além de relacionar-se com os órgãos da rede, como a Secretaria Municipal de Educação. Quais são os atores e as instâncias dessa gestão democrática? Gente, atores da gestão democrática. Atores são aqueles que influenciam, tá? São os indivíduos que tanto influenciam como participam da tomada de decisão na gestão democrática. O aluno está no centro, sempre. O aluno, a gente não pode perder isso de vista. O aluno está sempre no centro. Os demais atores, a família, os professores, os dirigentes de educação, os gestores educacionais, os gestores escolares, né, os diretores e coordenadores e os profissionais da educação de uma maneira geral. Todos esses precisam ser envolvidos na elaboração do PPP. E quais são os colegiados e instâncias da gestão democrática que eu preciso envolver? No centro, o conselho escolar. Ele é o primeiro que precisa saber, ele é o primeiro, ele precisa acompanhar a elaboração do PPP e ele é o primeiro que aprova o PPP, tá? Então, tudo passa primeiro pelo conselho escolar. Devem ser envolvidos o Grêmio Estudantil, o Conselho de Alimentação, a Associação de Pais e Mestres, os CACs e o Conselho Municipal de Educação. É importante que o município olhe para o seu sistema municipal, para a sua lei do Sistema Municipal de Ensino e observe qual é a relação estabelecida nessa lei para o papel do Conselho Municipal de Educação no processo de elaboração e homologação do PPP. Algumas leis de sistema consideram o Conselho Municipal de Educação como órgão fiscalizador do PPP, outros não levam em consideração, o Conselho só falam como fiscalizador, falam da sua participação, enfim, olhe para a sua legislação e verifique adequadamente como deve ser feito. Uma coisa é ponto pacífico. Ele precisa saber, ser informado e ser envolvido dentro dos princípios da gestão democrática. Então, reúna o conselho, informe o conselho sobre o processo de revisão dos projetos políticos pedagógicos da escola, da rede, como de uma maneira geral. Gente, falando tanto de comunidade, né, que gestão democrática prevê o engajamento da comunidade. Como eu engajo a comunidade? Primeiro, eu tenho que saber escutar. A gente já vai falar de escuta daqui a pouquinho. Segundo, eu preciso compartilhar experiências e decisões o tempo todo. Tem que ter transparência. Terceiro, eu tenho que reconhecer e valorizar a identidade da escola onde eu estou e da comunidade onde eu estou inserido. Eu preciso saber com quem que eu estou falando, para poder justamente valorizar e respeitar. Eu tenho que deixar claro que o PPP, dentro do princípio de gestão democrática, é corresponsabilização. Todo mundo tem, veja, o diretor lidera, mas todo mundo tem corresponsabilidade pela execução do PPP. Professores, secretaria, conselho, grêmio, todo mundo. Dar e receber devolutiva para a comunidade. Eu escuto a comunidade, mas eu tenho o tempo todo que dar devolutiva sobre a opinião que ela deu, sobre a participação que ela teve. Se eu não dou devolutiva, o que a comunidade diz? Não adianta eu falar nada, eles não escutam. Então, é preciso dar devolutiva para demonstrar efetivamente que você escuta e que leva em consideração o que é dito. Mas aí, como eu havia dito, a escola precisa estar preparada para receber a comunidade e para escutar, né? Porque escutar não é fácil. Ter uma escuta de qualidade não é fácil. É preciso aprender a lidar com as diferenças. Primeiro passo, ter espaços de escuta livres de ameaça dentro da sua escola. Trabalhar, então, os conflitos, planejar ações para mediar conflitos e ter espaços de diálogo é fundamental.
inclusive espaços para as pessoas falarem livremente, sem medo de serem punidas. Planejar, que é a intencionalidade, a escuta como prática estruturante e periódica. Todos precisam aprender a ouvir com qualidade. Ouvir alunos, ouvir professores, ouvir funcionários, ouvir gestores, ouvir entre si e com, ouvir a família. É preciso planejar essa intencionalidade. Como é que vai ser lá no PPP? Já vai pensando como é que vai planejar isso no PPP. Incentivar o compromisso compartilhado de todos para que se construam ambientes de diálogo, tá? Todos precisam entender a importância do diálogo. Algumas sugestões de estratégia de escuta para o teu PPP, para elaborar o PPP. A gente não tem uma regra de como escutar, né? Na educação infantil, existem orientações sobre escuta qualificada, porque quando o aluno ainda não é alfabetizado, precisa ter uma mediação do professor, né? Principalmente no B1, com os bebês de 0 a 3, precisa ter uma mediação dos docentes nesse processo de escuta, e a educação infantil tem algumas orientações sobre como esse mapa de escuta das crianças deve acontecer. Depois eu posso deixar aqui para vocês algumas indicações sobre isso. Mas, de uma maneira geral, não há uma regra específica de como escutar. Ela só precisa ter qualidade e precisa ser planejada como uma ferramenta de comunicação. Você pode fazer rodas de conversa, assembleias, aplicar Google Forms para saber o que o pessoal está pensando sobre um determinado assunto, pode fazer grupos de WhatsApp. Portão da escola, gente. Portão da escola é um lugar fundamental para a comunicação. Treine, capacite, forme muito bem quem fica no portão da escola para que ele seja um agente de escuta qualificado. Trabalhos em grupo em sala de aula com o envolvimento do professor, pautas específicas em reuniões de pais, HTPCs coletivos. Independente da estratégia, gente, o importante, registre a escuta. Para o PPP, é muito importante ouvir, escutar que escola o pai, a criança, o professor, os funcionários desejam. Qual é a escola ideal para eles? Qual é a escola dos sonhos para eles? Faça perguntas básicas. Qual é a sua escola dos sonhos? O que a escola faz bem e pode melhorar? O que a escola não está fazendo bem e pode corrigir e melhorar? Né? Pergunte, sem medo da crítica, porque a crítica gera aprendizado, né? Às vezes ela dói, mas ela gera aprendizado. E, por fim, gente, eu quero deixar aqui registrado que a escuta é um passo importante do diagnóstico. É um passo importante para estabelecer confiança na gestão democrática e é um passo importante também no diagnóstico. Na próxima aula, a gente vai falar de diagnóstico e análise situacional, na aula 3 do módulo 2, como um dos elementos fundamentais na elaboração do PPP. Tá bom? Bora, então, escutar a comunidade? Faça 4 perguntas básicas. Qual a escola dos seus sonhos? O que a escola está fazendo bem e pode melhorar? O que a escola não está fazendo bem e deve corrigir? Né? Qual a sua sugestão para que a escola seja melhor? Faça perguntas básicas e abra espaços de escuta. Faça rodas de conversa, assembleias com os funcionários e não tenha medo do que vai vir. Abra a tua mente, abra o teu coração e abra a tua vontade para realizar uma escuta verdadeiramente qualificada e transformadora. Esse é o primeiro passo para que a escola também seja transformadora. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima aula.